Boa noite a todos. Como presidente da Câmara de Jundiaí, uma satisfação recebê-los hoje para a segunda edição do nosso projeto Câmara Viva, criado com carinho, em conjunto com funcionários e diretores dessa casa e da Escola do Legislativo para promover debates com a sociedade. Nossa ideia é que possamos discutir soluções para os gargalos da cidade e levarmos ideias e proposições ao Poder Executivo. O tema a ser debatido hoje também será especial, pois chamaremos mulheres para compor a mesa e trazer ao Legislativo os desafios e necessidades do universo feminino. O tema será Juntas, maternidade, carreira, mercado de trabalho e o cuidar de si. Sabemos que esse é um tema amplo, complexo, que passa por modificações e enfrentamentos ao longo dos anos. Então, não temos a pretensão de definir nada aqui pelas mulheres, nem mesmo de rotular ou colocá-las em classificações. Queremos dar voz às mulheres para que possam trocar experiências, falar e promover a cidade, o olhar sobre políticas públicas que reforcem a atuação já evidente de suas escolhas e aproximar os poderes deste potencial. Na Câmara de Jundiaí, por exemplo, grande parte do quadro dos servidores é composto por mulheres que exercem com protagonismo e maestria diversas funções. A nossas servidoras e a todas as mulheres presentes também dedicamos esse espaço. A mulher está onde quer estar e em Jundiaí, uma cidade pujante economicamente, mesmo em tempos difíceis, temos muito do trabalho de mulheres em âmbito de liderança e tantos outros. Precisamos, portanto, avançar nesta caminhada lado a lado, olhar para o que precisa ser melhorado e ouvir de vocês onde a sociedade deve evoluir. Agradeço aqui a todos que nos ajudaram a pensar nesse tema e a presença da Fabiane Carvalho, membro da Comissão Mulher Advogada da 33ª Subseção da OAB, Dr. João Iotti, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, também da 33ª Subseção da OAB, Glauciane Salles, da Associação Mulher Empresária, e o seu Eusébio Santos, presidente do Instituto Envelhecer. Temos ainda a presença da nossa querida amiga Ana Tonelli, vereadora dessa casa, mulher que presidiu essa casa por 2 mandatos e foi vereadora por 6 legislaturas. E agora, como suplente, é a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara e nos honra nesse debate. Então, foi uma coincidência muito positiva, Ana. A gente desenhou esse projeto há algum tempo e casou de você estar aqui assumindo essa cadeira com muita alegria para nós. Agradeço ainda de modo muito especial aos palestrantes da noite que tanto enriquecem essa iniciativa e compõem já a nossa mesa. Lívia Haddad e Khadija Rodrigues, jornalistas e criadoras do portal Mães de Jundiaí. Roberta Biondi Nastari, doutora em Economia Aplicada, pesquisadora na área educacional no Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social da USP. Aline Abi Passini Matsumoto, empresária no ramo de bem-estar e diretora da Associação Mulher Empresária, AMEPIC. E também a Ariane Goim, diretora de Proteção Social Especial em Jundiaí, psicóloga e doutorando pela Unicamp. Apenas para explicar como será a organização da noite, as palestrantes farão suas explanações e, enquanto estiverem apresentando, aqueles que quiserem fazer perguntas ou alguma contribuição e sugestão, podem levantar a mão e nossa equipe irá até vocês para que a questão seja formulada por escrito. Ali, o Cristiano está ali acima, então quem quiser, a Alessandra também, então quem quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, pode procurar o Cristiano e a Alessandra. Faremos uma triagem prévia somente para o cumprimento do horário e para que nada fuja ao tema proposto. Em seguida, a fala estará aberta aos palestrantes e aos vereadores presentes. Também registrar a presença do nosso amigo Edi Carlos Vieira, do Vetor Oeste. Muito obrigado pelo prestígio. Lembrando que tudo que foi discutido nessa noite será levado em ata ao prefeito municipal e às pastas competentes do Poder Executivo. Lembrando que a Câmara Viva também é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 60.2
o HF. E eu também queria aqui agradecer em especial a minha mãe que está aqui presente, a dona Fátima. Obrigado pelo prestígio. Então, para nós darmos início, passo então a palavra às primeiras palestrantes da noite, a Lívia Haddad e Khadija Rodrigues. Boa noite, eu sou a Lívia Haddad, eu sou a criadora do grupo Mães de Jundiaí, que é um grupo do Facebook com quase 17 mil mães, mulheres, né? E eu percebo bastante dentro do grupo que, após a maternidade, a mulher deixa de se enxergar como mulher e ela passa a se enxergar como mãe, e muito principalmente porque as pessoas em volta só observam como mãe e não mais como mulher. E existe uma diferença, porque nós somos mulheres, independente da maternidade, certo? E eu percebo que elas falam que deixam de se cuidar, que o marido não nota, que ela não tem mais autoestima. E é engraçado porque, em um determinado momento, eu percebi isso dentro de mim também. Que a minha função era a minha filha, era cuidar da minha filha, e eu não cuidava mais de mim. Percebendo essa necessidade, eu comecei a tentar me cuidar mais. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, então, alguns dias eu consigo alguém para ficar com a minha filha, ou, por exemplo, eu acordo mais cedo que ela, consigo fazer um exercício, consigo, nem que seja ir para a TV, ou pegar o YouTube e fazer uma aula de dança, que eu adoro dançar. Por exemplo, vou fazer uma aula de dança num lugar e tem brinquedoteca. Então, assim, a gente precisa de uma rede de apoio de uma forma ou de outra para a gente se cuidar. É muito importante a gente se cuidar. Quando eu comecei a colocar no meu perfil particular o quanto eu estava me cuidando e o quanto eu estava gostando mais de mim, fazendo poucas coisas por dia ou por semana, só para mim, eu percebi um retorno muito grande de mulheres querendo me seguir e querendo saber como que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo para fazer igual. Então, assim, se eu postasse um vídeo que eu estava na esteira, eu faço esteira meia hora, 2 vezes por semana. Para mim já fez muita diferença. E aí elas queriam ter a sensação que eu estava tendo, né? De poder gostar mais de mim. Não adianta eu cuidar de uma criança, ou dos meus pais, ou dos sobrinhos, se eu não estou bem. A gente não vai cuidar direito de alguém se a gente não está bem, né? Deixa eu pegar o gancho aqui dela. Boa noite, eu sou a Khadija Rodrigues. A Lívia é criadora do grupo. Eu vou falar um pouquinho do portal, que daí, como a gente viu essa necessidade de conversar com o público materno de Jundiaí região, e que tinha esse apelo de falar, de conversar, de saber das coisas aqui de Jundiaí, além do grupo, porque o grupo ele é fechado só para mulheres, então a gente também queria falar com pais, com avós, com tios, enfim, com todo o universo materno. Então, ela veio conversar comigo, estava com a ideia de montar o portal. Meu filho, acho que estava com 3 meses, ela falou assim, você topa? Eu falei, topo! E aí a gente decidiu montar, então, o portal, que hoje já está prestes a completar 2 anos, está no ar, com muitas ideias, a gente não para, a gente está sempre se movimentando para atender esse público específico da maternidade. E, retomando um pouquinho do que ela falou de se cuidar, teve um texto que passou esses dias na internet, né, que chegou até mim, que fala o seguinte, você imaginar uma situação de que você está no avião com o seu filho, o avião cai, aí pergunta, caem as máscaras de oxigênio e pergunta, você vai colocar primeiro no seu filho ou em você? Instinto materno, automaticamente a gente vai falar, não, nós vamos colocar no nosso filho, né? Só que daí, você coloca no seu filho e você morre. Você não sabe mais o que vai acontecer dali para frente. Então, assim, primeiro é importante cuidar de você. Coloque a máscara do oxigênio em você, que você vai estar bem para poder cuidar do seu filho. Isso é só uma analogia de um fato, mas para a gente voltar para essa história do auto-se cuidar.
E o auto se cuidar, a Lívia se encaixou muito bem nessa parte do exercício. Ela dedica aí meia hora do dia dela, 3 vezes por semana, quando dá, não é também uma coisa rígida, mas que ela se dedica a cuidar dela, esse tempo para ela. Mas para você, eu não gosto de fazer exercício físico, tudo bem. Então, dedica um dia da semana para você ir tomar um café com a sua amiga, tomar uma cerveja com a sua amiga, por que não? Né? Você tem que ter essa prioridade para você. Você vai ver o quanto essa autoestima vai melhorar se você se dedicar um pouquinho mais para você. Que foi o que aconteceu quando eu comecei a ver a Lívia. Eu falei assim, a gente realmente se anula, a gente passa a pensar 100% no filho. Eu sei que tem questão de gastos, a gente foca, né? Óbvio, a gente vai querer sempre pensar o melhor para ele, mas é muito importante. Daí, quando eu vi que ela começou a se cuidar, eu também falei, não, realmente a gente precisa se cuidar. Eu preciso voltar a fazer coisas que me agradam, porque a gente acaba abrindo mão para se dedicar ao filho. Então, a gente foi que meio que casou, inclusive, das duas começarem a se cuidar, e automaticamente a gente começou. O fato da gente ter o portal, ter uma visibilidade um pouquinho maior, a gente começou a atingir outras pessoas. Uma coisa que a gente quer deixar claro, o fato da gente também ter essa posição, a gente não está falando o que é certo ou o que é errado. Tem muitas mães que ok, elas estão super bem de não fazerem atividade física, de não quererem sair tomar café, que querem se dedicar 100% ao filho. A gente não vê problema nenhum nisso. Não é erro. O importante é ela estar se sentindo bem. Só vale ressaltar que a gente cria filhos para o mundo. Então, uma hora esses filhos vão embora. É duro a gente pensar nisso, mas é uma realidade. Então, assim, não deixem de se cuidar. Façam coisas que te agradem. Façam coisas que tragam prazer para vocês. É isso que a gente batalha muito, a gente está mostrando cada vez mais no portal, e que a gente ficou lisonjeada, inclusive, de receber o convite para poder falar um pouquinho disso aqui com vocês, do quanto é importante as mulheres não deixarem de se cuidar. Né? Quer falar mais um pouquinho? Eu acho que é isso, gente. Tá bom? Segunda palestrante da noite, já agradecendo pelas palavras, né? A Khadija e a Lívia. Convidamos a palestrante Roberta, que vai usar aqui do Data Show. Olá, todo mundo me ouvindo? Bom, boa noite a todos. O meu nome é Roberta. Eu sou mãe da Sofia, de 6 anos, e do Joaquim, que está aqui. E eu primeiramente, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, por esse convite, né, de estar aqui com vocês, dividindo uma mesa com mães e pessoas tão especiais, e compartilhando um pouquinho do nosso aprendizado, né, do que a gente vive nos desafios do dia a dia, mas também trazendo um pouco das evidências, dos estudos, o que a gente tem de números e dados no Brasil para discutir um pouquinho. Então, o meu papel aqui hoje, eu fiquei pensando muito no que trazer para vocês, né, para a discussão, e acho que a minha principal contribuição é falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho, evidências e dados. Tá? Então, trazer algumas coisas, alguns dados que a gente vê por aí. Então, pode... Eu que passo aqui ou alguém... Pronto. Então, Caetano vai passando para mim. Então, acho que eu queria discutir 3 coisas principais aqui com vocês. A primeira coisa é mostrar um pouco a desigualdade de gênero no mercado de trabalho em relação aos salários. Então, as diferenças salariais entre homens e mulheres. Acho que esse é um primeiro desafio que a mulher já enfrenta no mercado de trabalho. Dado esse contexto, né, esse cenário, a gente tem a questão da reinserção da mulher no mercado de trabalho após o período de maternidade, né, que já num contexto desigual tem um fato novo e diferente que, como as meninas estavam falando, realmente mexe com toda as nossas decisões pessoais, afetivas, e também as nossas decisões de carreira, né? E, por fim, acho que nessa discussão que eu queria trazer também forte é a questão da desigualdade
nessas questões, né? Então, se a gente enfrenta desafios, né, onde a gente tem uma rede, pessoas que estão por trás, tem oportunidade de colocar os filhos na escola, eu fico me perguntando o quão desafiador é para pessoas que não têm o mesmo contexto ou não vivem as mesmas coisas do que eu. Então, eu queria também trazer essas diferenças por diferentes oportunidades, né, que as pessoas tiveram ao longo da vida, seja de anos de escolaridade, região de moradia, enfim. Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa, a desigualdade de gênero, né, que eu queria trazer para vocês, é um estudo recente do Banco Mundial, traz alguns dados, que acho que não é novidade, a gente vê isso na televisão, mas acho que vale a pena colocar. Então, as mulheres são a maioria na população brasileira, né? A gente já temos 210 milhões de brasileiros, 51% são mulheres, porém, a gente representa 43% da força de trabalho. Apesar da escolaridade média ser superior, ou seja, as mulheres têm um nível de escolaridade maior, estudam mais anos ao longo da vida do que os homens, ainda assim, elas ocupam 38% dos cargos gerenciais nas empresas, e são apenas 10% dos parlamentares do país. Então, a gente vê muita desigualdade, né? E, naturalmente não, mas um fato também é que recebem menos do que os homens, mesmo em postos de trabalho diferentes. Mesmo considerando um nível de escolaridade igual entre homens e mulheres, ainda assim a gente vê um diferencial. Pode passar, Caetano. Então, aqui é um gráfico de um estudo de 2018, onde a gente verifica a existência de diferenças nos salários entre homens e mulheres. Ela se reduziu nos últimos 10 anos, a gente pegando dados de 2005 e 2015. Ao longo desses 10 anos, os diferenciais, ou seja, a diferença de salário entre homens e mulheres, ela foi reduzida, sim, tá? Mas ela ainda existe. Então, em 2005, o salário das mulheres representava 68% do salário dos homens. Em 2015, o salário das mulheres representa 75% do salário dos homens, certo? Então, 25 pontos percentuais a menos. Pode passar. Como eu estava falando, né, esses diferenciais caíram nos últimos 10 anos e também caíram principalmente para as mulheres mais educadas, ou seja, para as mulheres que têm um nível de escolaridade maior. Então, isso potencializa as desigualdades. Então, aquelas mulheres que tiveram menos oportunidades na vida de conseguir continuar estudando, experimentam, né, recebem salários menores do que o dos homens, enquanto que as mulheres que conseguem estudar por mais tempo, esse diferencial de salário é reduzido, mas ainda existe. Tá? Pode passar. Então, o que a gente tem aqui de evidência, né? Como eu já estava comentando com vocês, existe esse diferencial e existe uma concentração de mulheres em setores onde o salário já é inferior. Tá? Então, isso pode explicar um pouco. Porém, mesmo considerando essas diferenças, o diferencial de salário ainda existe. Acho que aqui... deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa... uma outra coisa interessante, que esses diferenciais de salários entre homens e mulheres, ele é acentuado conforme a mulher vai ascendendo na carreira. Mesmo quando a gente olha mulheres que estão em empresas, em posições de gerenciamento, ainda assim, esse diferencial entre homens e mulheres é ainda maior. Se a gente colocar na média, né, entre todos os homens brasileiros e todas as mulheres, existe um diferencial de, em média, 22%. Então, as mulheres recebem 22% a menos do que os homens. Se a gente olha para cargos superiores, esse diferencial chega até 38%. Então, é uma questão que pode estar relacionada à discriminação, à forma de contratação, políticas de reinserção da mulher no mercado de trabalho após a maternidade, porque esse período em que a mulher se afasta do trabalho, muitas vezes sai e abandona a sua carreira, é um momento onde não só ela deixa de receber o salário, obviamente por um motivo muito pessoalmente
e afetivamente muito importante, ela tende a abandonar a sua carreira, porém não continua se desenvolvendo, e esse período perdido é verificado no longo prazo. Mesmo a longo prazo, esse diferencial de salário entre homens e mulheres persiste. E isso deve ser acentuado ainda pela questão da maternidade. Pode passar. Então, vamos mudar um pouquinho. Agora eu vou trazer esses dados de reinserção da mulher no mercado de trabalho. Então, tem uma pesquisa que apareceu na revista Exame, de uma iniciativa também sobre o bem-estar da mulher, onde eles entrevistaram 10.000 mulheres no país inteiro, em todas as regiões do Brasil. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa é que 58% das mulheres têm medo de perder o emprego depois da maternidade, do período de maternidade. Uma outra coisa relevante é que as mulheres que têm filhos, elas voltam ao mercado de trabalho após 6 meses, mas somente 22% delas continuam no mercado de trabalho. Então, guardem esse número, 22% continuam no longo prazo no mercado de trabalho. Tá? Longo prazo não, desculpe, me corrigindo. Nos 5 anos após ter o filho, 22% abandonam o mercado de trabalho. Isso é só uma fotografia, né, um dado do que acontece. Uma outra coisa que é interessante de destacar é que 63% das mulheres, quando os filhos adoecem, precisam faltar dos seus empregos. Então, isso é prejudicial, no sentido de é preciso ter uma rede de apoio, como as meninas estavam comentando, para que a mulher não consiga continuar a cuidar da sua carreira, né? A gente falando, é muito importante cuidar de si, lembrar de você como uma mulher, lembrar dos seus momentos de relaxar, de fazer exercício, de seguir a sua vida pessoal, mas também a sua carreira, né, a sua profissão, é um cuidar de si, né? As mulheres atualmente, como a gente viu, nós somos maioria e muitas estão no mercado de trabalho. E a maior parte das mulheres que estão no mercado de trabalho, maior parte, mais de 50%, tem filhos. Então, isso é um dado muito relevante, né? É preciso ter uma rede de apoio. E uma outra coisa interessante é que, está um pouquinho difícil de ver, mas esse gráfico de pizza, ele mostra a dificuldade das mulheres conseguirem vagas em creches. E aí elas atribuíram se é muito difícil, é fácil ou muito difícil conseguir vaga. E o laranjinho e o roxo é onde elas dizem que é difícil ou muito difícil. Então, é uma dor, né? A questão de você ter à disposição vagas em creches, seja públicas ou privadas, mas de boa qualidade, para deixar os seus filhos e voltar para a sua carreira, é uma questão no Brasil. Pode passar, por favor. Nos estudos, tanto para o Brasil como para outros países, quando a gente fala da maternidade, isso leva a uma decisão da mulher e da sua família em termos de continuar ou não a sua atividade no mercado de trabalho. Então, você tem 2 efeitos, potenciais efeitos. Ou a mulher decide continuar no mercado de trabalho, porque agora temos mais uma pessoinha na família muito especial, enfim, a questão da renda é importante, mas tem um outro ponto que bom, a depender do meu trabalho, depender da renda que eu tenho, eu vou optar em ficar em casa, cuidar dos meus filhos e não voltar para o mercado de trabalho. Então, você tem um efeito positivo, no sentido de preciso trabalhar mais, eu vou voltar, e um efeito negativo. Eu preciso cuidar dos meus filhos, então, uma decisão natural, se eu não tiver um apoio, é não voltar ao mercado de trabalho. Então, no geral, o efeito é negativo. As mulheres que têm filho tendem a não voltar ao mercado de trabalho, tanto no Brasil como em outros países. Então, existe a lei, né, da licença maternidade, que todo mundo conhece bem, para as pessoas que estão empregadas, as mulheres empregadas no mercado formal, ou seja, que têm carteira de trabalho assinada ou estão no setor público, funcionalismo público. E tem essa lei para garantir um período de licença para cuidar do filho e uma estabilidade no emprego. Então, eu busquei alguns estudos para mostrar para a gente qual que é o efeito da licença maternidade sobre essa decisão de voltar ou não ao mercado de trabalho. Pode passar. Aqui só um dado interessante, que é as mulheres que têm acesso ao mercado à licença maternidade, no mercado de trabalho formal, 70% delas que têm filho voltam ao mercado de trabalho, se reinserem. Já as mulheres que não têm acesso, 45% voltam.
Então, uma questão também de desigualdade. Aquelas mulheres que estão no mercado de trabalho informal, é mais difícil elas conseguirem voltar a trabalhar, porque elas não têm a licença maternidade. Pode passar. E aí, esse estudo é bem interessante, além de trazer esse dado, ele verifica qual que é o efeito dessa licença maternidade, considerando todas as diferenças entre as mulheres, mesmo seja idade, anos de estudo, região de moradia, enfim. Considerando tudo isso, ainda assim, as mulheres que têm acesso à licença maternidade têm um efeito positivo na chance de retornar ao trabalho, de 27%. Porém, o que eu queria destacar é que esses efeitos são maiores para as mulheres que têm mais escolaridade, para as mulheres que estão em desvantagem, em vantagem socioeconômica. Então, de uma certa forma, a política ajuda mais quem precisa menos. Eu não estou dizendo que eu sou contra a licença maternidade, mas é que é preciso ter um olhar específico para as mulheres que têm menos oportunidade no contexto social. Tá? Pode passar, por favor. Um segundo estudo, que é interessante também, mostrou esse mesmo efeito, só que eles olharam um pouco para os efeitos de médio prazo, médio e longo prazo. Então, a questão da maternidade, ela realmente importa na decisão da mulher voltar ou não para o mercado de trabalho. As mulheres, no geral, 50% das mulheres, depois de 1 ano de término da licença da maternidade, estão fora do mercado de trabalho. Elas não trabalham mais. Tá? 50% das mulheres. Quando você olha para as mulheres que têm uma rede de apoio maiores, mais escolarizadas, a mesma coisa. Esse número cai para 35%. Então, de novo, aqui tem uma diferença importante em termos do contexto social em que aquela mulher vive. Tá? Um dado interessante é que a maior parte das saídas se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador. Então, elas, de fato, são dispensadas, né, do trabalho. E esse estudo também toca na questão das empresas cidadãs, né, que elas dão 2 meses a mais, de 4 para 6 meses, a licença maternidade, e eles verificam se isso traz algum impacto positivo. E sim, no curto prazo, tem um impacto positivo, elas voltam ao mercado de trabalho mais facilmente, porém, no longo prazo, esse efeito se reduz a zero, não existe um efeito sobre a reinserção no mercado de trabalho. Então, pode passar, por favor. Acho que depois a gente pode comentar nas discussões, eu vou passar, tem algumas evidências internacionais. Então, só para concluir, o que eu queria trazer é que é importante incentivar as políticas que promovam a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, já de imediato, existe uma diferença salarial entre as mulheres e homens, mesmo com o mesmo nível de escolaridade, mesma região de moradia, mesma idade, ainda assim, existe um diferencial importante, de 22%. E uma outra coisa que eu queria trazer, né, na nossa conclusão, para a gente discutir, é investir em uma rede de apoio à mulher, principalmente para aquelas com menores oportunidades, né, com mais baixa oportunidade, mais em desvantagem socioeconômica. Os estudos, uma outra coisa importante é essa questão de acesso à creche, né? Tem um estudo interessante de um economista super referenciado no Brasil, o Ricardo Paz de Barros, onde ele verifica que ter acesso à creche para crianças de 0 a 3 anos de alta qualidade, creches boas, acho que aqui Jundiaí é uma referência nessa área, inclusive. Ter acesso tem um impacto positivo, tanto no desenvolvimento das crianças como no bem-estar das mães. Elas sentem que estão sob controle dos seus problemas, né? Sentem que tem mais tempo disponível para o cuidar de si, que é o que a gente estava falando antes. E uma outra questão importante que a gente precisa começar a discutir é a questão da licença parental para os pais, né? Que em alguns países, como a Finlândia, por exemplo, claro, é uma realidade completamente diferente da nossa, mas é uma coisa onde eles podem optar se é o pai ou a mãe que tira a licença por determinado período. Mas aqui no nosso contexto, acho que faria muito sentido ter 4 meses para a mãe, 2 meses para o pai, onde você juntando faz muita diferença na hora de se organizar e ter uma rede de apoio à sua disposição para se organizar para a sua volta ao trabalho.
e também para cuidar de si, obviamente. Então é isso, acho que são esses pontos que eu queria trazer para a discussão, não vou me alongar mais. Obrigada. Obrigado, Roberta. É sempre muito bom tocar nas feridas. Assim. A gente está aqui para isso, né, vereadores? Para a gente ouvir, quem sabe avançar. Queria registrar a presença da doutora Gabriela, que até pouco tempo ela estava à frente do nosso PROCON, fez um belíssimo trabalho e faz muita falta aqui à frente do PROCON. O doutor André, seu esposo, obrigado pela presença. Minha esposa também está aqui com meu filho, Yunis. Bem-vindos. Agora, em seguida, nós teremos a participação da Aline Abipacini Matsumoto, correto? Isso mesmo. Com a palavra. Bom, gostaria de agradecer novamente o convite ao presidente da Câmara, Fauaz, a todas as autoridades presentes, em especial a Glauciane Salles, a nossa presidente da MEPIC, Kathleen, Patrícia, Analissa, Rosemary, Letícia, pessoas queridas, espero que eu tenha visto todas vocês. Obrigada por estarem aqui nos prestigiando nessa noite. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Aline, eu sou proprietária de um spa aqui em Jundiaí e diretora da Associação Mulher Empresária. E também poderia me apresentar como mãe de 3 filhas, esposa. Eu acho que cortou lá na apresentação, mas em meio a tantos papéis, né, a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho do que elas falaram na prática. Eu me enxerguei nas estatísticas da doutora Roberta, eu me enxerguei muito no que a Lívia e a Khadija falaram. Então, espero, hoje, meu objetivo aqui é trazer coragem, trazer um pouquinho de esperança para quem, de repente, está numa situação que eu já estive e que eu ultrapassei. Podemos passar. Voltando à fala aqui da Khadija, né, não combinamos, mas coloquei aqui a imagem de uma comissária de bordo, vulgo aeromoça, que quem já pegou voo comercial já sabe, né, a famosa frase, em caso de despressurização da cabine, as máscaras cairão automaticamente. E você tem sim que colocar primeiro em você, para você receber o oxigênio e poder socorrer alguém, né, porque senão você desmaia, sem o seu oxigênio você desmaia. E guardem esse conceito, porque é um pouco disso que a gente está falando aqui hoje. Pode passar, por favor. Aliás, voltando na aeromoça, eu queria, recapitulando um pouco da minha vida, o que eu ia trazer aqui para vocês. E lembrei, na época que eu prestei vestibular, na minha época, o nome dos aprovados saíam no jornal impresso. Não sei se hoje isso acontece, acho que nem sei se jornal impresso existe, mas acredito que sim. E eu lembro de estar fingindo que eu estava dormindo, porque eu vi meu pai saindo para a banca de jornal, comprar o jornal para ver se eu estava lá na lista de aprovados do vestibular, e tentando ouvir lá e já bolando um plano B, porque eu falei, e se eu não passar no vestibular, o que eu vou fazer da vida, né? E aí, naquele desespero, né, de uma pessoa de 17 anos, eu falei, bom, eu vou ser comissária de bordo, porque eu gosto de viajar, eu gosto de auxiliar as pessoas, né? Então, acho que é uma boa profissão para eu desempenhar. Passei no vestibular, então não desempenhei com toda essa minha altura o papel de comissária de bordo. E aí eu tracei uma linha do tempo aqui, rapidamente, só para contar um pouquinho para vocês. Então, em 99, prestei vestibular, passei na faculdade. Em 2002, eu me formei e começaram as inseguranças. E agora? Perdi o estágio, perdi o curso, né? Acabou o curso, o que eu vou fazer na minha vida? A rede já começa aí, né? Então, a sua rede, o seu network já é importante aí, porque a partir disso eu consegui um emprego graças ao meu contato com professores, alunos, amigos, né? E foi aí que eu consegui um emprego que durou 6 anos na Livraria Saraiva. Eu saí da Rádio Gazeta, trabalhei no centro de eventos, lá da faculdade, né? E aí fui para a Livraria Saraiva. Na Saraiva eu conheci meu marido, então em 2006 eu casei. A partir daí eu queria que vocês vissem na prática quanta transformação aconteceu na minha vida em um curto prazo de tempo. Então, assim, para a gente administrar é muita coisa. Então, de uma pessoa recém-casada, né? Aí 2 anos depois eu resolvi ter a primeira filha. E aí eu me enxerguei nas estatísticas quando eu pedi demissão no meio da licença maternidade. Eu batendo uma bolinha com meu marido, falei, olha,
eu não gostaria de voltar. O que você acha sobre isso? Ele falou, não, vamos em frente, a gente se sustenta, dá um jeito. E, em comum acordo, eu fiquei em casa, sendo mãe 24 horas por dia, por 3 anos. Para quem trabalha fora, sabe o quanto isso é enlouquecedor. É muito difícil ser só mãe. Né? Para quem já trabalhou, eu trabalhava com eventos, era uma área muito dinâmica. Estava lá com Bill Clinton, num dia, a Rita Lee, levando o pessoal para as lojas, né, que a gente cuidava dos eventos do Brasil inteiro, e dali a pouco eu estava lá só trocando, eu brincava com meu marido. O dia que eu não fiz nada, eu já dei 2 banhos, troquei não sei quantas fraldas, que eu fiz questão de fazer as contas, né? Já fiz muita coisa. Então, de 2008, como vocês podem ver, a 2011... Então, eu tive primeira filha, aí já engatei na segunda, porque eu falei, já estou parada, já estou em casa, já vou ter a minha segunda filha. Morei na casa da minha sogra, porque nesse meio tempo a gente decidiu morar em Jundiaí, eu sou de São Paulo. E não conhecia ninguém em Jundiaí. Vim em Jundiaí, me apaixonei por Jundiaí, comprei uma casa em Jundiaí. E aí eu resolvi vir morar aqui. Enquanto a casa não ficava pronta, morei na casa da minha sogra, graças a Deus me dou muito bem com ela, amo minha sogra, não tivemos indisposição nenhuma nesse período, mas para quem tinha uma casa e a sua família, morar num quarto é um pouquinho complicado. Então, era a minha realidade nesse 1 ano e meio, esperando a casa ficar pronta. E em 2011, eu me vi mãe de 2 bebês, praticamente, porque a maiorzinha ainda era bebê, e perdendo meu marido, meu casamento, em crise, e desempregada, porque eu tinha largado meu emprego, né? Então, eu me vi numa situação que eu estava num mato sem cachorro. E, em 2011, eu aprendi a duras penas aquilo que a Lívia falou, que a gente precisa se cuidar. Eu não fazia um buço, eu não fazia uma sobrancelha. Não é só isso. Qual a mensagem que você passa com isso, quando você se trata dessa forma, que você não se ama? E aí ficou muito marcada uma frase que a minha irmã falou para mim, falou assim, você se ama tanto, porque eu tenho uma autoestima elevada. Sempre não me importo muito, não me impacta muito o externo, né? Eu sempre procurei me cuidar. E ela falou, você se ama tanto e você não está demonstrando isso. Olhando para você hoje, não parece que você se ama. E aí precisa ser uma irmã, uma mãe para falar nessas horas, né? E ela me disse essa dura realidade. Então, 2011, eu coloquei minhas filhas meio período na escola, voltei a me cuidar. Aí eu estava começando a conhecer Jundiaí, né? Fui para o Celidônios, fui para o Jacques Janine, fui para Sinhá. Comecei a conhecer as pessoas que nem os meus vizinhos eu conhecia, né? Eu me fechei ali naquela vida de mãe e crianças. E aí, no fim, eu comecei daí a pensar, como eu faço para trabalhar em Jundiaí? Porque aí eu já tinha decidido a voltar para o mercado de trabalho, só que meus contatos eram todos em São Paulo. Então, voltei a trabalhar em São Paulo. Então, a gente ia à caravana de Jundiaí, eu, meu marido, 2 filhas, elas ficavam período integral na escola e voltávamos. Quando a gente, nesse período de 1 ano e meio, decidiu abrir uma empresa, porque eu distribuí currículos em Jundiaí, embora meu currículo fosse muito bom, na minha área, né, eu não consegui emprego. Então, os nãos... isso eu queria mostrar para vocês. Quando a gente está lá num poço sem fundo, achando que não tem solução, é o momento de você direcionar a sua cabeça para onde você quer ir. E aí eu comecei a direcionar. Não, eu não quero mais essa vida para mim. Para onde eu quero ir? Eu queria um emprego que eu tivesse uma flexibilidade de horário, eu queria passar tempo com as minhas filhas, mas eu queria trabalhar em Jundiaí. Então, começamos a trabalhar para isso. Bate e volta em São Paulo. 2014, abrimos a empresa, começamos a planejar nesse 1 ano e meio, abrimos. Em 2018, a gente teve a 3ª filha, fui convidada a participar da diretoria da MEPIC, e em 2019 teremos a abertura de uma 3ª loja. Então, assim, o negócio deslanchou, graças a Deus, foi muito bem. Pode passar, por favor, o slide. Aqui eu pus fotos sobre maternidade, né? É realmente o que mais nos transforma. Eu, em 2008, grávida da 1ª filha, em 2009 já da 2ª, e 2010 essa pessoa aqui que decidiu dar os passos para onde eu cheguei hoje, que é
era uma mãe desempregada com 2 crianças. Em 2017, eu tive uma perda, um aborto retido, né, e curetagem, enfim. Aí eu queria mostrar essa foto porque, às vezes, quando a gente está aparentando estar bonita, estar bem, as pessoas acham que você está super bem, nem sempre você está bem, né? Aquilo, às vezes, você está com um sentimento interno que você não está tão bem. Lá em 2017, a selfie de mãe, sempre os filhos aparecem atrás, então, com as 2 atrás e o bebezinho, que infelizmente não evoluiu, mas se vocês cruzassem comigo no ano passado, eu sou essa pessoa aqui em 2018, com essa barriga desse tamanho. E coloquei minha cachorra também, que também teve 3 crias, né? Nesse período assim, ela também teve 3 filhotinhos. Pode passar, por favor. Coloquei um pouco de empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Quem aqui já tentou ou conseguiu fazer algo muito difícil? Das mulheres, né? Peço licença aos nossos queridos homens, mas hoje eu acho que toda mulher, né, tem o empreendedorismo na veia. A gente não fica parada esperando as coisas acontecerem. Aqui eu até coloquei uma pesquisa a respeito de empreendedorismo, que em 2015 nós mulheres já éramos a maioria em abrir novos negócios. E o que motiva isso? A necessidade de uma nova fonte de renda e a independência financeira. No meu caso, pode passar, por favor. Qual que era a minha? Aí é importante você conhecer qual a sua verdade, o que faz sentido para você. Primeiro, conhecer a sua essência, saber aquilo que te motiva, porque você não vai se destacar se você trabalha com algo que dá dinheiro. Vou estudar TI porque dá dinheiro. Não, estude o que você gosta, o que você ama fazer, porque você vai se destacar. Então, as chances de você conseguir um bom salário é muito maior. Para mim, fazia sentido trabalhar em Jundiaí, então essa foi a minha primeira meta, quando eu comecei a construir meu plano, né, meu plano B ali. Driblar os nãos, que eu recebi muitos nãos por conta quando eu queria um emprego, e foi graças a esses nãos que hoje eu tenho uma empresa. Criar a empresa do zero, que foi um grande desafio aí. Criar força nas adversidades, então, naquele seu momento ruim, você pensar onde eu quero chegar. Agora, então, o momento de eu mudar de rota. É aqui que eu vou definir quem eu vou ser amanhã. Mesmo com a crise no país, a gente teve a empresa crescendo. Então, você criar os significados, ver os aprendizados e celebrar cada passo conquistado. A florzinha que a gente definiu para a nossa empresa, como símbolo da empresa, ela significa muito o que eu estava buscando naquele momento e o que eu busco até para os clientes, que a flor de cerejeira para os japoneses, que chama sakura, né? Ela fala da efemeridade da vida. Então, ela fala assim, que a nossa vida é muito curta, é muito breve. A gente tem que aproveitar o hoje da melhor maneira possível. Então, será que a gente está aproveitando o nosso hoje da melhor maneira possível? A gente tem que estar no melhor lugar, da melhor maneira como a gente gostaria de estar. Então, é disso que trata a florzinha, porque ela dura só uma semana florida na árvore. Ela é muito bonita e ela, uma vez por ano, dá flor. Então, por isso, ela é um símbolo nacional lá no Japão, muito celebrada. Quem tem família japonesa conhece um pouco da história. E é isso que a gente tem que ter em mente mesmo, né? Buscar esse bem-estar, você estando bem, você cuida bem dos outros, né? Aqui, pode passar. Aqui eu pus assim, como construir uma aldeia. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho os paradigmas aí. Quem já ouviu a frase, mulher não se ajuda? Então, as mulheres não se ajudam? Eu vou começar a ajudar as mulheres. Quem que está à minha volta, eu posso apoiar. Então, muita mulher junta da confusão, da fofoca, da encrenca. Quem já ouviu essa frase? Não, muita mulher junta me inspira. Pelo menos isso faz parte da minha realidade. Desde sempre foram equipes extremamente femininas na minha vida profissional e elas sempre me inspiraram. Muita mulher julga a mulher. Mudar um pouquinho e falar, eu não julgo as mulheres, eu entendo elas, eu sei o que elas estão passando na pele e por que elas estão caminhando dessa forma. Posso não concordar, mas estou. Até aquela foto, desculpa, se puder voltar, sou eu e 2 pessoas no trabalho. Mulher tem uma
relação tão importante, tão expressiva, tão delicada, que as mulheres menstruam juntas, né? Quem tem aí um vínculo grande com mulheres sabe. Mulheres menstruam, mulheres ficam grávidas juntas, isso faz parte da natureza da mulher. Então, vamos enxergar esse vínculo na mulher, vamos tentar enxergar na nossa mãe, na nossa amiga, uma pessoa de apoio mesmo, para que ela possa se apoiar na gente e a gente nela. Pode passar, por favor. Então, pus assim, ó, nos negócios e na vida, cerque-se de pessoas que te inspiram e que te fazem crescer, não as pessoas que te colocam para baixo. Tá? É importante ver aquelas pessoas que estão com você na alegria, não só na tristeza. É difícil, às vezes, a pessoa enxergar que você está bem e estar lá torcendo e vibrando por você. Então, cerque-se dessas pessoas que estão lá te apoiando. Reserve um tempo para si sempre. Então, bate muito com a fala das meninas. Conheça a sua essência e tire sua força de lá. Aí eu pus até a trechinha daquela música. A fé não costuma falhar, porque quando você tem fé e você sabe para onde você quer ir, você segue em frente. Segue em frente independente do que você estiver passando. E ame-se, porque amar os outros fica muito mais fácil. Né? Aqui algumas fotos. Pode passar, por favor. Então, na prática, o que é se amar? Que a gente ouve tanto, né? Ah, você tem que se amar. Nunca fale mal de você para si mesmo. Vocês já se pegaram falando assim, ai, que idiota, ai, por que eu fiz, ai, que burrice? Então, prometam para mim que, a partir de hoje, vocês vão se policiar para não falar mal de vocês. Porque a gente exige muito respeito das outras pessoas, mas a gente tem que se respeitar, em primeiro lugar. Então, nunca fale assim, ah, isso aqui não foi nada. Não, valorize-se, celebre aquela conquista, entenda que você está sendo importante na vida dos outros e que você não é qualquer coisa ali, você não é uma burra, você não tem dedo podre. Vamos parar de se tratar desta forma. E aí eu pus assim, que tal se mimar um pouquinho? Toma um banho mais demorado, uma massagem, um livro, façam suas unhas. Foi através de uma unha que eu voltei a me achar, voltei a achar minha essência. Então, a gente não pode menosprezar um cuidado a si mesmo. Né? Se presenteie, faça uma caminhada, uma dança. Pode passar, por favor. Brinde as conquistas. Às vezes é um passo pequeno que você deu, mas você já está rumo aonde você quer chegar. Então, tem que, sim, festejar e comemorar. Cada pequeno passo importa. Pode ir, por favor. E aqui estão as minhas redes sociais, né, meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Agradeço demais a presença de todos. Espero ter passado boas palavras e um encorajamento aí para algumas mulheres. Obrigada. Obrigado, Aline. Queria registrar a presença da Márcia Pavan, diretora da Gestão de Esportes. Obrigado. Da Inês, que está aqui também. E da Gabriela, ali em cima, também. Obrigado pela presença. Bom, passo a palavra, então, a Ariane Goin, nossa quarta palestrante. Bom, boa noite a todos e todas. Vou arrumar aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Câmara, né? Uma Câmara que, por vezes, sempre é tão referenciada por essa questão de que só tem homens, então trazer esse espaço aqui dentro, para mim, é muito significativo. E aí, em nome, então, do FAUAS, na presidência da Câmara, e da Raquel, agradeço aí a oportunidade. Tá bom? Vou falar um pouquinho, coloquei esse título, não é exatamente o que está no título do evento, mas, então, o feminino entre o governo de si e o governo dos outros. Eu sou psicóloga, sou especialista em dependência química, em psicoterapia analítica de grupo, mestre e doutoranda em saúde coletiva. Mas, de verdade, se eu pudesse me dar um título hoje, eu acho que eu diria que eu sou especialista em malabares, né? Porque toda mulher é uma malabarista, assim, né? Independente se ela trabalha fora ou não, de qual é a configuração da vida dela, eu acho que a gente tem
capacidade, e se a gente perguntasse simplesmente como é que começou o dia de hoje, como é que está terminando, a gente já conseguiria verificar isso, e por vezes a gente naturaliza isso, né? Porque a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, o homem, né, é mais focado, mais objetivo, mas se a gente tem essa característica, deve ter sido por uma questão da evolução que a gente teve que desenvolver mesmo por uma questão cultural, né, de como as coisas foram se desenvolvendo. Pode passar, por favor. Então, assim, vou já explicar para a Aline, antes de eu começar a falar. Eu coloquei aí uma imagem que é uma clínica de estética, nem é daqui, nada disso, né? Não peguei nenhum exemplo aqui de Jundiaí. Quero já esclarecer que eu faço vários desses procedimentos e que pretendo ser sua cliente, Aline. Mas acho que o que me coube aqui hoje foi falar um pouquinho mais a respeito do que é esse cuidado de si. Então, esse é meu tema do doutorado. Não à toa que eu escolhi esse tema, né, muito provavelmente. Então, no mestrado, eu fui estudar mulher. Mulher sempre foi um tema que me movimentou. Estudei mulheres grávidas, em situação de rua, usuárias de droga, enfim, era um tema bem da vulnerabilidade mesmo do social, que é onde eu atuo hoje. No doutorado, eu falei, bom, eu quero entender com mulheres em diferentes papéis sociais, então mulheres que estão marginalizadas, mas mulheres em posição de liderança, como que é o processo de subjetivação, né? O que é o cuidado de si na vida dessas mulheres e como elas se tornaram as pessoas que elas são. E por isso que eu peguei o título, que é de um livro do Foucault, que ele vai falar, então, não falava a respeito da mulher e do feminino, mas o como, nesse processo da gente se tornar quem a gente está sempre entre duas forças, né? Entre o governo dos outros. Então, aqui a esfera de governo, né? A palavra de governo, não na dimensão política, né? Mas no contexto de vida, nas regras da sociedade, numa série de coisas, e quem é mulher sabe que isso tem um peso maior sobre nós, e o governo de si mesma. E como que a gente consegue, então, fazer essa equação e ter um resultado de quem a gente é. Acho que durante muito tempo, as mulheres tiveram, né, uma certa resistência, não as mulheres, né, mas sofreram essa resistência de como ia ser esse resultado final. Então, se esperava uma mulher com tais características, né, como se tivesse uma configuração padronizada do que a sociedade espera que se resulte entre esse governo de si e o governo dos outros. Então, acho que já dá para entender que, quando eu estou falando aqui de cuidado de si, então, como é que a mulher vai fazer essa subjetivação para ela encontrar, e aí eu acho que eu vou tentar fazer gancho, né, nas coisas que vocês foram falando, naquilo que faz sentido para ela, naquilo que é a verdade dela, para que ela não seja, né, uma cópia ou alguma coisa automática e não refletida, né, algo que ela não elaborou, não processou como uma escolha real, né, enfim, para que ela seja a versão original dela. Esse cuidado de si, quando o Foucault falou, ele não estava falando do cuidado meramente no aspecto físico. É que, quando a gente fala cuidado, a gente pensa em saúde física, né? É meio automático. E quando a gente vai ler mesmo assim as fontes, ele vai dizer que, na verdade, na tradução, a palavra cuidado foi a que os tradutores usaram aí nas primeiras traduções dos livros dele. Mas a melhor palavra, talvez, seria preocupação, incomodado, a inquietude de si. Só que essas palavras no português têm um aspecto negativo, né? Falar inquieto, preocupado, incomodado. Então, por isso que fechou na palavra cuidado de si. Só que, quando eu falo da minha pesquisa, por exemplo, as pessoas pensam assim, nossa, tipo, coisa, né? Vai perguntar se eu vou ao médico, se eu faço academia, se eu me alimento bem. E, né, no geral, a gente não tem uma compreensão ampla do que é esse cuidado de si. Então, como as palavras não tinham uma conotação muito positiva no português, mas na obra dele tem uma conotação extremamente positiva e esperançosa, né, é que fechou, então, nesse termo no cuidado de si. Eu costumo dizer que, como que a gente pode pensar que esse cuidado de si não é simplesmente as coisas que eu faço. Então,
o exemplo, a mulher brasileira hoje é um sujeito político que pode votar, certo? O se, porque também são palavrinhas que às vezes a gente não vai refletindo, né? Então, o se aí significa que não é o ato, o cuidado de si não é simplesmente o fato de que ela vai votar. Então, ela tem a igualdade de direitos e ela vota. Mas a relação que ela estabelece com esse ato político dentro da vida dela. Como é que ela vai, né, elaborar isso e que uso ela vai fazer disso. Então, se a gente fosse imaginar que a gente está num jogo de futebol, que a vida é um jogo de futebol. Vou usar um exemplo mais masculino do que feminino, apesar de eu também já ter jogado futebol. Tem as regras do jogo. A gente tem uma Constituição, a gente tem as leis, tem uma série de enquadre social que as pessoas precisam, né, atuar dentro desse enquadre. O que o Foucault está falando, quando ele fala de subjetivação e de cuidado de si, ele está querendo dizer que o papel que você vai desempenhar dentro dessas regras e desse enquadre depende de muita reflexão. Então, esse cuidado de si é um movimento para o interior mesmo, né? Por isso que não é meramente a questão física e estética, é uma questão, inclusive, quase que, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas espiritual, existencial, enfim, emocional. Ele está falando de outros aspectos, e não estou falando vinculado à religião, né, no sentido mais amplo aí do que seria, então, essa subjetivação, né, das pessoas. E aí o meu interesse, então, quando eu li tudo isso, né, apesar de, na época dele, ele não ter focado no tema da mulher, eu pensei assim, se tudo isso já é complexo para qualquer cidadão, para a mulher que tem uma série de interferências, que está sempre, né, aquilo que ela faz, aquilo que ela é, sempre alvo de comentário, de especulação, de uma série de coisas, eu imaginei, minha hipótese é essa de pesquisa, que esse processo de subjetivação ele está mais, enfim, com mais nós, talvez, né? Não sabemos, aí vai depender um pouco dos recursos de cada uma dessas mulheres. Pode passar, por favor. Então, ao invés de ficar falando tanto teoricamente, eu quis trazer o que é o roteiro da pesquisa, porque eu acho que, de maneira muito prática, a gente consegue entender, então, e é uma pesquisa que, nos encontros, ela é provocativa, assim, né? Vira quase que um espaço terapêutico, porque são questões que a gente, às vezes, não tem tempo para pensar, ou, enfim, o dia a dia de uma mulher, né, costuma ser algo de gerenciamento de tempo bastante complicado, com uma série de tarefas, e a mulher, tradicionalmente, ela cuida mais dos outros, né, do que de si mesma, então acaba passando um pouco batido aí algumas questões. Então, a ideia é que, mesmo que a mulher, na hora da pergunta, né, quem está participando ali da pesquisa, ela se coloque do tipo, não sei responder, porque quando eu também tentei responder algumas coisas, eu falei, nossa, né, eu também preciso pensar e trabalhar e dar atenção, né, em relação a esses aspectos. Já é algo, é uma pesquisa intervenção que a gente fala, né? Porque ao mesmo tempo que você está pesquisando, você está intervindo. Esses encontros podem ser bem produtivos. Então, a gente começa com esse quadro bastante simples, que é para a mulher preencher, considerando uma semana na vida dela, quanto de tempo ela gasta com essas atividades. É uma atividade super simples, isso, né, mas extremamente reveladora. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, falta tempo, isso e aquilo, mas a gente não tem a dimensão de onde é que eu estou gastando o meu tempo e que tipo de arranjo que eu posso fazer para conseguir um pouquinho mais de bem-estar e de qualidade de vida, né? Então, enfim, essa já é uma planilha, poderiam ter outros aspectos. Aí são as grandes categorias, as que mais aparecem aí nos questionários. E aí é muito engraçado que, quando eu participei de uma atividade, uma mulher falou assim, nossa, estou percebendo aqui o meu tempo de, tipo, tomar banho. Né? Se fosse somar na semana toda, sempre tomava banho tão rápido e tão, né, de um jeito tão... sem o cuidado, né, sem aquela atenção para ela, e aquilo deu né, enfim, estralou ali. Pode passar, por favor. Aí, agora, ela começa com questões mais abertas. Então, assim, você usa mais seu tempo cuidando dos outros ou cuidando de si? Próxima pergunta. Como você avalia a qualidade de seus relacionamentos afetivos?
tá? Porque a gente também, né, enfim, tem uma série de jargões, né, de qual o papel da mulher. Então, a mulher, ela é mais romântica, ela é mais isso, ela é mais aquilo. E aqui é para a gente realmente colocar a mulher, né, se questionando qual que é a qualidade desses relacionamentos afetivos. De que maneira que ela percebe a capacidade de dar e de receber afeto. Então, assim, o oferecer o afeto como algo que parece intrínseco à mulher, mas o receber afeto como algo, por vezes, não tão natural em algumas mulheres, em algumas configurações. Muitas sentem que mais oferecem do que recebem. Quais são as práticas de cuidado que ela tem para consigo? Como que ela cuida do corpo e da aparência? Então, isso não é, né, desconsiderado, entra aí também a rotina dela. Cabelo, pele, maquiagem, manicure, peso, alimentação, vestuário, esportes, atividade física. E começamos a entrar, então, num campo de como ela cuida das suas emoções. Por exemplo, psicoterapia. Quem tem acesso hoje à psicoterapia? É uma camada, né, enfim, muito, muito baixa da população, ainda que a gente tenha serviços públicos, mas há de se pensar que também a psicoterapia não é a única forma de se cuidar das emoções. Tem gente que tem isso em terapias alternativas, em prática de esporte, é sozinha, é rede de amigo. Tem mulheres que respondem isso, né? Então, assim, minha terapia, né, como eu cuido das minhas emoções, eu encontro com as minhas amigas, eu converso, é assim que eu estou administrando as coisas. Pode passar, por favor. Aí umas perguntas mais dilemáticas, do tipo, tem algo que você gostaria de fazer e não tem podido fazer? Tem algo que você gostaria de fazer e, por ser mulher, você não pode fazer? Ou não se sente autorizada a fazer? Qual que é a sua avaliação do seu estado emocional? Então, é uma pesquisa bem de autoavaliação, mesmo de autodeclaração, né? E quais estratégias você tem usado para manter o seu bem-estar? Que situações do cotidiano você tem dificuldades de lidar? Ou seja, quais são as suas fragilidades? As suas dificuldades, o que você tem sentido, e aí vem algumas respostas do tipo assim, eu tenho dificuldade de dizer não. Né? Eu recebo, às vezes, muitos pedidos e não consigo colocar os limites, não consigo dizer não, enfim. Outra coisa, como que você desenvolve o seu conhecimento? Então, essa noção de cuidado de si como algo bastante amplo, inclusive do desenvolvimento intelectual das mulheres, né? Você sente que tem fontes de aprendizado? Você consegue dedicar o seu tempo a isso? Né? Então, é leitura, é evento cultural, participa de curso, pessoas da comunidade, é o estudo formal, são redes sociais, onde você tem fonte, né? Onde você mata a sua sede nesse sentido. Como você cultiva o seu bem-estar? De 0 a 10, quanto você está satisfeita com a sua vida? Que parece uma pergunta super objetiva, mas que coloca a gente para... Enfim, talvez aquele momento que você falou de 2010, de 2011 ali, que estava repensando uma série de coisas, né? É uma preocupação para você repensar a sua vida de forma a buscar mais realização, satisfação, autenticidade? Veja que a gente fez questão de deixar essa pergunta, porque a gente não pode... A partir do momento que você pergunta isso... A pessoa para pensar, e será que ela realmente... Lembra que eu falei que o conceito de cuidado de si pode ser inquietude de si, preocupação consigo mesmo? Ou seja, ter uma preocupação nesse sentido... Pô, eu estou buscando... Né, isso é um tema, é uma pauta, é uma demanda para mim, ou eu estou, né, num controle mais automático aí? E eu vou destacar a palavra autenticidade. Porque quando a gente vai falar de subjetivação... O que nós estamos querendo dizer é da pessoa encontrar as suas verdades. Que mulher, então, ela quer produzir, né, na sua prática de vida, enfim, que mulher ela quer se apresentar mais do que atender às demandas, né, do governo dos outros. Né? Não estou querendo dizer aqui que a mulher vai ter que viver sozinha, não é nada disso, gente. Mas... Se a mulher ela não atender, né, ela não tiver esse governo de si e encontrar suas verdades, a chance dela de realização, de satisfação, vai ser muito pequena. Então, vai ser uma mulher
depressiva, uma mulher com sofrimento psíquico, com uma série de outras coisas, porque ela está vivendo, e é muito fácil cair nessa armadilha quando se é mulher. Não estou querendo dizer que os homens não vivam isso, mas quando se é mulher, é muito mais fácil você se deixar levar por um script. Ah, é assim, assim. Eu mesma me peguei, eu estou numa fase que as amigas estão tendo o segundo filho, né? Então, vários casamentos acontecendo, e segundos filhos, tal, e aí eu parei assim, nossa, será que estou atrasada de pensar isso, né? Estou perdendo o tempo. Eu falei, não, tipo, isso é uma demanda para elas, não é para mim agora. Mas, então, é uma coisa que, se a gente não tem, né, uma certa crítica, e eu não estou falando para a gente se tornar uma pessoa chata, né, de convivência, mas é essa atenção que a gente precisa dar à vida que a gente está produzindo para nós mesmas. Pode passar, por favor. Termina com essas 3 perguntas, a pesquisa. Então, não é uma pesquisa que eu faço em um encontro. Normalmente, né, tem um primeiro encontro porque, como são perguntas bastante íntimas, você não vai poder chegar e já querer ouvir tudo isso, né? Então, faz, né, um primeiro ali encontro, explica os objetivos e tudo mais. Mulher não vai ser identificada, obviamente, mas ela leva, então, essas perguntas, porque são perguntas que ela vai precisar refletir. Ela não vai conseguir responder de forma automática e imediata. E aí a gente tem 1, 2, 3, quantos encontros forem necessários para conversar a respeito disso. E termina com essas perguntas, então, que aqui experiências significativas ela teve na vida dela e que ela atribui, que contribuíram para a mulher que ela é hoje. Então, com foco para ela buscar sentido na sua história, nas experiências que ela mesma teve. Então, se eu fizesse uma pergunta aqui, pensem numa mulher que vocês admiram muito na vida de vocês. Né? Ou pensem numa pessoa que vocês admiram muito. Muitas pessoas vão lembrar de uma mulher, ou de uma mãe, ou de uma avó, enfim, de alguma pessoa que normalmente é uma mulher. Não estou querendo dizer que não pode ser um homem, né? Mas é mais comum que seja uma mulher nesse momento que a gente pensa numa pessoa que a gente admira. Então, é importante a gente fazer esse exercício com a gente mesmo, no sentido de pensar que experiências que eu tive, que eu preciso, na verdade, que eu mereço, enfim, que eu devo fortalecer, porque elas deram um sentido especial aí para a pessoa que eu sou. E aí a pergunta, você considera que consegue viver de acordo com as suas verdades? Só que se você não souber quais são suas verdades, né, tampouco você vai conseguir vivenciá-las. Eu não estou falando para ninguém ser anarquista aqui, gente. Isso não é uma coisa... É revolucionário no sentido de, se você se coloca nessa tarefa, realmente é transformador. Mas não é revolucionário no sentido mais radical da palavra, ou como muito distorcido, talvez, hoje essa palavra está, né? Então, você vive a vida da forma como você gostaria. Viver a vida da forma como a gente gostaria não quer dizer que eu não vou seguir regras e tudo mais. Mas, na minha relação comigo, eu respeito as minhas verdades. Eu tenho um respeito, né, por isso, e cultivo isso, ainda que eu tenha as regras, enfim, tudo mais. E se sua vida fosse considerada uma obra de arte, que aspectos você destacaria? O que mais você se orgulha de ter realizado? O que mais te frustra? Então, são essas as perguntas, né? Como eu disse, são perguntas que exigem aí um contato, para que a gente possa explorar juntas, inclusive, né, algumas coisas. Pode passar, por favor? Tem esse filme, é bem rapidinho, são 2 minutinhos só, aí eu já vou terminando, porque eu acho que é importante a gente ouvir também um pouquinho de vocês, que eu gosto bastante, eu só não sei se com a luz aqui a gente vai enxergar, porque ele é bem escuro. Vamos ver. Só apertar o play. Acho que está bom, né? Agora dá para ver.
Obrigada, gente. É isso, acho que sem dizer nenhuma palavra, ele vai falando dessa atitude de enfrentar, porque aí as coisas desaparecem e a gente precisa enfrentar as verdades aí, né? Não tem muito como fugir. Está aí o meu contato, quem tiver interessado em participar da pesquisa, enfim, estamos abertas aí para receber e também para outras questões. Obrigada. Obrigado, Ariane. Queria agradecer a todas as meninas pelas falas, né? Foram tantas provocações aqui que a gente participou e ouviu. Muitas pessoas estão nos acompanhando de casa, então está sendo transmitido, como eu disse no começo, e eu queria aqui registrar a fala da Ivanilde. Ela parabenizou vocês, ela está assistindo atentamente. Ela lembra que as mulheres surdas não têm direito nem à privacidade em consultas médicas, porque sempre precisam de um intérprete de Libras junto a elas, né? E ela diz que sempre militou junto ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência há 9 anos, tem muito orgulho disso e pretende continuar lutando. Então, antes de abrir para as perguntas aqui, queria também registrar a presença da Neia, agradecer de coração por estar participando. Nós temos, lembrando que se alguém quiser fazer perguntas ainda, o Cristiano está ali em cima, podem procurar, né? Depois, às vezes, a gente não quer perguntar, depois de algumas provocações, lembra de alguma coisa. Vamos lá, primeira provocação aqui. Antes de começar, queria convidar nossa querida amiga Ana, que assuma aqui essa cadeira também, e participe com a gente dessa mesa. Ela tem tanto para colaborar, tantas experiências, ocupou essa cadeira há muitos anos. Eu gostaria que você sentasse aqui, eu falo por lá. Bom, nós temos a primeira pergunta. Muito se fala sobre a primeira infância, da importância da presença dos pais nesse período para o desenvolvimento da criança. Quão distante estamos de termos políticas públicas que garantam essa assistência tão importante? É possível estender o período de licença tanto para as mães quanto para os pais? Então, falando um pouco sobre quão distante estamos de termos políticas públicas, né, que garantam essa assistência tão importante, e se é possível estender o período de licença maternidade para as mães, né, quanto para os pais. Posso falar um pouquinho, depois vocês podem me complementar. Então, a licença, atualmente, né, no geral, a licença aprovada é de 120 dias, né, após o nascimento do filho, ou um mês antes, ou a depender de um pedido médico. Tem algumas empresas que são conhecidas como empresas cidadãs, que aderiram, a partir de 2010, se eu não me engano, a oferecer até 180 dias, de 4 a 6 meses. Então, tem algumas empresas que fizeram isso. Eu, particularmente, trabalhava em uma empresa em São Paulo, numa fundação, onde eu tive, recentemente, 5 meses de licença maternidade. Mas, ainda assim, acho que nos dados que eu trouxe para vocês, ainda assim, com esse período de 6 meses de maternidade, ele melhora um pouco a situação das mães, mas, ainda assim, a maior parte das mulheres, depois de 12 meses, está fora do mercado de trabalho. A maior parte não, 50%. Tá? Metade das mulheres está fora do mercado de trabalho. As mulheres que estão nessas empresas, com 6 meses, nas empresas cidadãs que eu estou comentando, diminui um pouquinho a chance delas, aumenta um pouco a chance delas entrarem no mercado de trabalho logo depois do término da licença, mas no médio prazo isso já não existe. Mas, enfim, acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a discutir. Acho que é possível, tem outros países que fazem isso. No caso da licença parental, Portugal, por exemplo, é uma iniciativa atual, que eles estão fazendo isso, né? Então, acho que tem uma licença, eu não sei exatamente quantos meses, mas é uma coisa de se estudar, né? Para cada contexto, né? A gente sabe que o nosso contexto é bastante diferente em termos de mercado de trabalho, enfim, mas é uma coisa possível. E eu acho que a gente precisa começar a pensar nessas soluções.
Porque o que eu estava falando, se é tão difícil para a gente, né, que tem o cuidar de si, a reinserção no mercado de trabalho, já é tão difícil para a gente que está aqui, é mais difícil ainda para as pessoas que não têm nenhuma rede de apoio. Tem pessoas que moram em outra cidade, não tem mãe, sogra perto, muitas pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho formal, não têm direito à licença maternidade. Então, isso toda é uma questão social da sociedade, né? É uma questão nossa. Enfim, é uma coisa que a gente, acho que a doutora Ana, se quiser complementar, eu não sei exatamente os trâmites legais, mas é uma possibilidade. A gente já vê que a gente precisa amamentar até os 6 meses de idade. Então, se a gente tem 4 meses, que a maioria, né, das empresas oferecem, você já pede 2 meses aí. Isso se você não tem que tirar a licença maternidade antes, porque tem um período que, se você tira antes das semanas finais, você já conta como licença maternidade. Mas eu acho que é essencial pensar nesse caso também, como você estava falando, na licença paternidade, que 5 dias corridos não são nada. Pai não ajuda, pai é pai. Então, o pai tem que fazer parte desse processo também. Eu acho que isso é muito importante. Você ia falar alguma coisa? Só no caso da licença paternidade, né, ela ela é tão importante tanto para a questão da divisão ali, né, de trabalho, enfim, do reconhecimento, da importância do pai para o desenvolvimento da criança, não só da mãe, né, a divisão de responsabilidade nisso, que é uma coisa natural, a proximidade dos pais com os filhos, não só para isso, mas também na decisão de entrar no mercado, na continuidade no mercado de trabalho, né, que é uma questão da família, né, a mulher sair do mercado de trabalho também reduz a renda, enfim. Pergunta do Anderson. Uma mãe autônoma tem direitos à licença maternidade? Quer responder? Eu não sei exatamente. Eu tenho então, conta o seu caso. Pelo MEI, a mulher tem direito à licença maternidade. Quando meu filho nasceu, eu dei a entrada no INSS, fiz todo o trâmite por conta mesmo. Você agenda pelo telefone ou pelo site deles, eu não lembro como que está agora, mas na época acho que eu fiz por telefone, eu agendei, levei todos os documentos e eu consegui 4 meses de licença maternidade pelo INSS. Você consegue. Desculpa, eu acabei de me lembrar da minha primeira filha, que já tem 6 anos. Aconteceu a mesma coisa. Eu, naquele momento, não tinha um emprego formal. Eu estava estudando, eu estava no meu período de fazer o doutorado. E aí eu entrei. Ainda assim, eu também tinha direito, porque eu era contribuinte do INSS. Então, é uma coisa que é preciso procurar. Então, não precisa, na verdade, nem ter MEI, acho que nem ser autônoma, é uma possibilidade. Mas, se você contribui com o INSS, você pode pedir. Pergunta da Poliana. É uma pergunta e talvez uma sugestão, né? Quais ações do município para promover o cuidado de si integral? Exemplo, hoje na Câmara poderia ter um espaço para mães deixarem seus filhos para que mais mulheres participassem, pois uma grande parte das mães são solo e não tem uma rede de apoio. Eu trabalho também, né, no município, não falei um pouco a respeito disso, não era o foco, mas trabalho na área da assistência social. E acho que tem sido uma preocupação bastante grande desse governo, essa questão de fortalecer a primeira infância, de realmente destinar os investimentos, né, principalmente na escola inovadora, enfim, independente do nome, não é isso a grande questão, é a preocupação e a atenção, o espaço que esse tema tem sido dado no município. Quando fui convidada, né, vim conversar aqui com o Fawaz e com a Raquel, a gente até pensou muito nessa questão, assim, qual é o melhor dia, o horário para fazer o evento, as mulheres... E eu ia dizer isso a hora que eu apresentei aquela planilha, aquela tabela, né? Eu acho que isso, ainda bem que o evento está sendo gravado e tudo mais, mas isso é o reflexo da sobrecarga que as mulheres têm. Então, ter um espaço para a criança é interessante, mas, inclusive, quando a gente propõe isso,
pode considerar um pouquinho mais, que isso facilitaria? Sim. Mas se fosse sábado, se fosse domingo, se fosse de manhã, horário comercial, tem uma série de questões que a mulher está tão ocupada, né, em todos os seus espaços, que, não sei, talvez se a gente pudesse pensar depois em ir até, né? E aí sempre tem essa questão de fazer nos territórios, é super desafiador também como é que a gente... enfim, sempre elege algum lugar para começar, a não ser que você vá fazendo um projeto itinerante, passando por vários lugares, entendeu? Mas eu penso que, realmente, a dificuldade da mulher em colocar na agenda dela, e aí eu estou falando, não é só a mulher trabalhadora, empresária, hoje, para eu estar aqui. Então, a logística disso. Minha avó doente, minha mãe que ficaria com a minha filha, eu ia trazer a minha filha, mas ela já foi trabalhar comigo de manhã, eu já voltei para deixar ela, e aí quem está com ela agora é meu pai e meu irmão. Então, assim, isso para pessoas que eu me considero uma pessoa privilegiada. Tem família, tem carro, tem, né, renda, tem possibilidade. Imagina para as pessoas que não têm todos esses recursos. Então, o desafio é ainda maior para conseguir conciliar, às vezes, pequenos compromissos, né? Mas, então, acho que, imagino, né, que a gente tem essa abertura para pensar junto. De que maneira que a gente pode chegar, né, e facilitar o acesso aí das mulheres nessa participação. Pergunta para a vereadora Ana Tonelli, do Eusébio. O que fazer para efetivamente empoderar a mulher? Senhor presidente Fauás Tarra, muito obrigado aqui pela sua cadeira. O senhor me concede essa honra de estar aqui sentada. Nosso querido vereador Ed Carlos, que veio prestigiar aqui as mulheres hoje. A Lívia Haddad, que eu a conheço desde menina. Peço licença, através dela, para cumprimentar as demais mulheres aqui da mesa. O empoderamento da mulher. Uma palavra bonita, mas eu acho que nós, mulheres, já nascemos empoderadas. Eu acho que depende muito da gente, É sair da cadeira, sair de onde a gente está. Não é verdade? Eu tenho uma passagem, só não digo de onde, bairro, enfim, mas agora, quando eu vim aqui não substituir, mas ocupar a cadeira do vereador do PSDB, que se licenciou por 30 dias, o vereador Rafael, minha filha postou, né, lá no Face dela, cumprimentando, que bom, minha mãe voltando para lá, aquela coisa toda. Aí uma das pessoas, uma moça, ela disse, de novo ela? Mas por quê? Não tem outra? Sabe aquela coisa? Então, eu não respondi, acho que não precisa, mas na entrevista que dei para a Rádio Tech, eu fui clara, eu disse sim, de novo a Ana Tonelli, agora saia da sua cadeira, do seu conforto da sua casa e vá à luta também, como eu fui em 1982. Então, é esse o empoderamento, depende da gente, depende de nós mulheres. Eu acho que, me perdoem, mas tem muitas mulheres acomodadas. Ah, mas lá não é lugar só de homem, como é que eu vou? Sabe? Então, eu acho que é um enfrentamento, né? Eu sou radialista, faz 43 anos que apresento o programa todo dia às 5 da madrugada, e me lembro bem, quando comecei isso há 43 anos, eu comecei na radiodifusora, eu encontrei, me perdoe o termo que eu vou usar, mas foi o termo que eu vi, eu encontrei um rapaz, um amigo. O que você anda fazendo? Poxa, onde é que você está? Está trabalhando? Aquela coisa toda? Estou trabalhando, e agora? Eu entrei na rádio. Ele, olha, cuidado, hein? Mulher que fala em rádio não presta. Foi isso que eu ouvi, gente. Então, é aquela coisa, o empoderamento, Eusébio, está na gente, está em nós, mulheres, não é? Se o presidente me permitir, e a mesa também me permitir, bem rapidinho, eu, quando comecei nesta Casa de Leis, em 82, fui eleita já no primeiro mandato, nós éramos, vereador Ed Carlos, como agora, 19 homens, 18 homens e eu, a única mulher. Fui eleita pela primeira vez a única mulher. 88, aumentou o número de cadeiras, 21 vereadores, maravilha, né? 20 homens, eu a única mulher que me reelegi.
Então, é aquilo. Aí as pessoas, mas como é que você agia? Da mesma maneira que a gente age sempre. Nós somos apenas mais um, sem nunca perder a feminilidade, mas estarmos juntos, não é? Agora, é aquela coisa do empoderamento, é o ser, é o sair de casa, não cuidar só dos afazeres domésticos, mas trabalhar fora de casa. Eu, agora dia 9 de janeiro, fez exatos 90 anos que eu trabalho, exatos 60 anos que eu trabalho sem parar um dia. Então, precisa do apoio, o apoio da família, quem é solteira, o apoio do pai, o apoio do namorado, do noivo, do marido. Eu conheci meu marido em 82 e era candidata. Eu disse para ele perguntou aquela história toda, o que você faz, o que não faz? Olha, eu estou saindo candidata a vereadora, o que você acha? Ele falou, o que você quer? Vai em frente que eu te apoio. E até hoje, presidente Fauás, até hoje, toda a sessão nesse mês ele vem aqui. E me lembro bem, naquela época, nós nos casamos em 83, de um lado era ele, que ficava até a madrugada aqui, e de outro lado era a Maria Rita Haddad. Era a Rita, a esposa do Miguel Haddad, nós éramos vereadores juntos, sentávamos aí naquelas duas cadeiras atrás, e eles ficavam esperando. Então é o apoio que nós precisamos ter, não é? E a boa vontade de fazer aquilo que gosta, você mesma disse, é se gostar, é trabalhar naquilo que a gente gosta. Em 85 eu engravidei, minha única filha, e eu tinha 40 anos de idade, tá? Nossa diferença de idade é muito grande. Eu trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos, eu era vereadora e era radialista. Tinha as 3 funções. Agora, eu tive uma sorte muito grande, né? Sou filha única e a minha mãe morava conosco. Então, ela nos ajudou muito na educação da Ana Maria, né? Mas eu não perdi absolutamente nada, não fiquei frustrada, fiz aquilo que gostava, continuo gostando, não é? Às sextas-feiras, presidente, me lembro bem, eu não marcava atendimento, absolutamente nada. Eu pegava a Ana Maria, eu ia passear com ela. Jundiaí nós não tínhamos shopping ainda. Eu ia para o shopping em São Paulo, eu ia para Campinas, ia nas Mestiças tomar chá. Olha que chique, nunca esqueço. Eu disse para ela, filha, hoje você vai de saia, que nós vamos tomar um chá. Então, ela descendo aquela escada, ela devia ter o quê? Uns 5 ou 6 anos, ela olhou bem para a minha cara, de Carlos, vereador, e disse, mamãe, é bonito aqui, né? Por isso que você falou que tinha que vir de saia. Sabe aquela coisa que marca para você? Então, não é dizer, a mãe trabalha fora, ela abandona o filho. Não abandona jamais. O filho é a coisa mais importante da nossa vida. É a coisa mais importante da nossa vida. Mas nós não podemos nos frustrar, não trabalhar, não fazer aquilo que gostamos por conta do filho. Alguém disse aqui durante a palestra, o filho, ele cresce, ele cria asa e ele voa. E aí você fica lá atrás, frustrada, com problema, com depressão, porque não fez aquilo que queria, aquilo que gostava. Então vamos conciliar tudo. Vamos continuar com esse nosso empoderamento no bom sentido. Vamos ser aquilo que a gente é, que a gente gosta. Eu tive o exemplo da minha mãe. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda dela, ela era analfabeta, ela não sabia ler e nem escrever e trabalhou a vida inteira. Então eu cresci vendo ela trabalhando fora de casa, cuidando da casa e o meu pai ajudando muito. E isso é muito importante, homens, maridos, namorados, é muito importante para que a mulher continue com esse empoderamento, continue fazendo aquilo que ela gosta e que ela merece. Vocês têm que ajudar também. Me perdoem, a gente fala muito quando o tema é tão gostoso, quando se trata de mulher, quando se trata de fazer aquilo que a gente gosta. Obrigada, gente. Ana, sempre muito gostoso te ouvir falar. Emocionante. Ione Gomes Salgado, é isso? Ione? Está correto, né? Ela fez uma sugestão aqui, de ter creche no local de trabalho da mãe ou apoio para as mães nos seus bairros, num espaço até para voluntários. Então ela faz uma sugestão, né, de a gente estar aqui para ouvir a Ana. Inclusive eu já fiz até uma indicação aqui, na verdade foi a prefeitura, alguns funcionários pediram, mães, né, que tivesse um local para amamentação na prefeitura. A gente fez até uma indicação recentemente, né, Raquel? E também a gente escuta muito pedido de ter creches próximo à prefeitura para os servidores lá, mas que possa ser estendido a todas as mães que trabalham. Ter uma creche próximo seria realmente
uma política pública que eu acredito que faria diferença na vida das mulheres. Eu não sei se todas concordam, mas acredito que seria um diferencial. Fica aqui uma sugestão, nós vamos levar a sugestão à frente. Eu também queria fazer uma provocação a todos que queiram falar, em relação, de fato, a políticas públicas, se cada uma na vida de vocês, nas experiências, né, nos estudos, se nós aqui poderíamos, talvez não ter uma resposta para já, mas um encaminhamento, um direcionamento, a gente está numa casa de leis, se nós aqui, se vocês teriam sugestões ou ideias ou um caminho que a gente pudesse, no futuro próximo aí, ou pós-evento, a gente propor alguma coisa, ou fazer um grupo de estudo que a gente não parasse por aqui, a gente pudesse se reunir com mais frequência e pensar, de fato, algumas ideias para a cidade. Não sei se vocês têm na vida de vocês aí, nos estudos, não sei se a Rô tem alguma ideia. Na verdade, tem uma dúvida, né? Eu sei que a nossa cidade é uma referência em termos de educação infantil, em termos da qualidade que oferecem as creches da rede pública, da rede municipal, mas eu tenho um pouco de dúvida em relação ao acesso. Se o acesso, ele é, de fato, ele é um direito e realmente existe para todas as mulheres, independentemente do bairro que mora. Eu não sei. Então, acho que isso é uma coisa a se discutir, né? Porque a gente sabe que tem qualidade, mas será que todas as mulheres que precisam têm acesso a creche de qualidade na cidade? Só te interrompendo, quando não tem, judicializa e consegue na justiça, certo, Ari? É isso. Então, todas têm... Porque eu pergunto, porque eu sei tem reduzido a fila de espera, vem caindo. A cidade de São Paulo foi um problema isso, né? Tinha filas imensas de crianças que não tinham acesso à creche, e o próprio gerenciamento da fila aconteceu e resolveu meio que o problema. Então, a gente precisa entender os problemas da cidade ainda nisso. Eu sei que é muito evoluído, mas não sei se você quiser falar um pouquinho, Mariana. Eu gostaria. Acredito que algum tipo de incentivo, linha de crédito específica para essas mães que querem se recolocar, até a recolocação no mercado, de alguma forma o governo atuar nisso, para que essas recém-mães possam voltar ao mercado de trabalho sem medo mesmo, né? Eu falo como empresária, a gente tem muito imposto e taxa e tudo mais, então, de repente, alguma coisa no meio do caminho aí que facilitasse que as empresas contratassem essas mulheres. Eu vi até uma empresa que tem esse programa, achei muito bacana isso, e alguma forma mesmo de incentivar, premiar novas iniciativas para que isso vire modelo, né, para as demais empresas e pessoas. Eu acho que a minha sugestão, me coloco à disposição, enfim, se quiser, se a gente for compor algum grupo, alguma coisa nesse sentido, mas hoje em dia, né, por mais que a gente tenha aí diferentes níveis de acesso, as redes sociais têm um alcance muito grande. E é uma maneira, às vezes, da gente ouvir as pessoas, né? Então, às vezes, tem formas rápidas, né, de obter resposta. E 3 perguntas, porque senão a gente fica também pensando em política pública dentro da nossa caixa, né? Talvez se a gente conseguisse ouvir mais, lançar alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, o que as mulheres jundiaienses estão precisando em relação ao trabalho, maternidade, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque eu vou confessar, algumas vezes a gente ouviu uma frase, né? Nada para nós sem nós. Então a gente ouvia muito isso quando a gente falava com pessoas com deficiência. Então a gente ia legislar ou pensar em alguma política sem ouvi-los, né? Então para nós aqui, maioria homem, né, Ana? Para nós é complicado. Então por isso que a gente abre o debate, pede ajuda, pede sugestões. Então acho que a ideia do Câmara Viva é exatamente essa: trazer a população e juntar o meio acadêmico com a sociedade civil, com o legislativo, o executivo, de alguma maneira, e a gente debater, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum, ninguém vai acordar aqui os vereadores do 19 do dia para a noite com uma grande ideia, exatamente. Então, é por isso que eu fiz essa provocação. Sim. E pedi essa colaboração, que a gente não encerrasse por aqui, que pudesse ser um pontapé inicial para mais debates, sugestões futuramente. Não havendo perguntas, já caminhando para o encerramento, gostaria de abrir a palavra ao vereador Edi Carlos também, que fizesse suas colocações. Boa noite a todos. Primeiro, queria parabenizar o presidente Fauás, porque está fazendo um trabalho muito diferente na casa, na Câmara Municipal. E a gente sempre vem discutindo referente a vários assuntos na casa, e em alguns momentos nós somos criticados referente a projetos voltados para a mulher. Então, esse momento de hoje é uma oportunidade muito grande de avançar nessa discussão, porque não é
né, chegar com um projeto, copia de alguma outra cidade, cola e aprova e depois nada acontece. Então, acho que é construir uma política pública para isso. E queria cumprimentar a mesa, Lívia, Cadija, a doutora Roberta, a Aline, a Ariana e a Ana Tonelli. E cumprimentar também algumas pessoas que estão aqui, a Glauciane, a Jéssica, a Jennifer, Nilma, a Carla, enfim, porque é importantíssimo essa discussão que seja ampliada para os bairros da cidade, porque a Jundiaí é uma cidade muito grande e essa discussão ela é muito importante para a cidade de Jundiaí. E hoje nós vivemos uma situação muito complicada. Nós trabalhamos em parceria com o Fundo Social, que leva vários cursos para os bairros. E nós temos na região oeste da cidade, onde eu vivo e defendo a cidade por um todo, mas atuo mais naquela região, nós temos muitas mulheres, como no país todo, vítimas de vários tipos de violência, mas a principal violência é a financeira, que começa por R$10 que ela pede para comprar o pão para o filho, para o marido, e parece-me que é uma esmola que o cara vai dar para ela. E a gente vive num mundo muito machista. Então, a provocação que o presidente fez aqui, que aí ia ser minha pergunta, com mulheres hoje, com milhares de mulheres vítimas de violência na cidade de Jundiaí. São milhares, não é só aquela que vai lá, sei lá, 1% das mulheres que vão na delegacia fazer a denúncia, porque são vários tipos de violência que elas não sabem que sofrem esse tipo de violência. O que nós, legislativo, podemos fazer para que possa mudar isso, hoje? O que nós, em diálogo com a prefeitura, podemos fazer para mudar hoje isso? Porque, a longo prazo, é importante ter mudanças e tem uma luta para ter mudança. E vocês estão fazendo uma grande diferença. Eu falo muito com a Glauciane, está fazendo uma diferença enorme no trabalho de vocês, da ONU Mulheres, a prefeitura também. Mas como a gente consegue avançar nessa questão na cidade? Porque aquela mulher que está em casa, que tem um marido que é o dono dela, você é minha mulher, eu mando em você, você faz o que eu quero que você faça. Eu quero que você fique em casa, eu quero que você cuide de filho. Aí eu sempre cito em algumas falas que a mulher, boa parte da vida das mulheres nascem condenadas, porque ela nasce, ela cresce, ela vai para a escola, ela está no ensino médio, ela é obrigada a arrumar um namorado. A maioria das mulheres engravidam, obrigado, assim, a família fala, tem que arrumar um namorado. Aí está no ensino médio, boa parte delas engravidam e não concluem o ensino médio. Raramente as mulheres conseguem fazer uma faculdade. Aí grávidas ficam em casa cuidando dos filhos. E aí cuida do filho, o filho quando fica adolescente, jovem, aí vai para o mercado de trabalho, aí ela fala, opa, agora eu vou começar a cuidar de mim, né? Aí a mãe adoece, o pai, ou a avó, e aí já era. Ela tem que cuidar do pai, ou da sogra, ou do sogro, o tempo todo. E se não for esse padrão de mercado, a mulher opta por não ter filhos, tem outras opções, ela foge da regra. A regra do mercado é essa. A regra do mercado é quando, provavelmente, todas as mulheres que estão aqui, a hora que se consegue acabar a faculdade, falar, opa, agora tem que arrumar um marido, né? Porque é isso. Agora você tem que ter filho. Você opta por não ter filho? Não, mas tem que ter filho sim, senhora. Então, nossa missão, eu acho que é homens e mulheres batalhando contra isso. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão aqui nessa casa. A gente está fazendo isso, né, presidente? Eu acho que a gente faz um pouquinho, mas nós queremos fazer muito mais. Então, esse desafio que o presidente Fauaz lançou aqui, conta comigo, presidente, para isso. Ana também conte com a gente, porque é essa diferença que nós temos que fazer no dia a dia das mulheres. Porque é eu como esposo, é eu como marido, é eu como pai, fazendo a diferença na vida da minha mãe, da minha esposa, das mulheres que estão próximo de mim, da minha filha, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Porque é horrível a gente passar por situações que a mulher chega e fala, poxa, eu quero fazer um curso de manicure, porque eu quero ganhar o meu dinheirinho para não ser humilhada mais na minha casa. Então, nós temos essa obrigação de mudar.
a curto, médio e longo prazo. Mas, então, contem com a gente, mas eu queria apimentar um pouquinho mais esse debate, para que fique mais claro na nossa cabeça isso, para que a gente possa contribuir. Muito obrigado. Posso falar? Enquanto política de assistência social, né, a gente tem alguns serviços para atendimento da violência contra a mulher. E é triste dizer isso, né, que a política de assistência é um avanço, é um direito, ter a tipificação de serviços, e a gente ter que criar um abrigo para mulheres vítimas de violência ameaçadas de morte. Porque se a gente tivesse avançado em relações mais igualitárias na sociedade, a gente não precisaria desse serviço. Hoje, né, se eu ligar agora lá para a coordenadora da Casa Sol, a gente tem 3 mulheres e deve ter 8 crianças nesse momento, porque os filhos vão junto com as mulheres. Isso é prevenção terciária, né? A violência já aconteceu e a gente está fazendo um ambiente ali de proteção para que ela reorganize a vida dela. Tem outras, né, o caminho intermediário, se ela não foi acolhida, que outra rede de apoio que ela vai acessar, mas cada vez mais, e outro dia eu estava conversando com o Alan, né, a gente precisa ter a Lei Maria da Penha. Assim, existe a Lei Maria da Penha. Por que existe a Lei Maria da Penha? Porque a gente tem violência, porque senão não precisaria existir essa lei também, né? Então, assim, o caminho, que é o que a gente pouco faz, e eu não estou dizendo Jundiaí, né, é a dificuldade da gente fazer prevenção primária. E prevenção primária a gente vai fazer com criança, com adolescente, é escola, é família. E quando dá certo a prevenção, é um dado que não aparece muito, né? Porque o que a gente usa? Usa dado da violência, o número de ocorrências, número de processos, número de mulheres acolhidas, de feminicídio, disso, daquilo. E o vetor oeste, você tem razão de estar preocupado com isso, porque é a região da cidade que tem maior índice de violência contra a mulher, além de outras. Então, acho que ter essa concepção mais sistêmica também do que é a violência, né, que você não vai fazer só um enfrentamento no caso individual. Existe violência estrutural, enfim, outras violências que geram, né, a violência no privado, no ambiente privado, enfim, doméstico. Mas, enquanto sociedade, acho que a gente vem avançando, o governo tem dado muita atenção a esse tema, então, cada vez mais a gente tem ampliado e fortalecido os trabalhos. Então, agora vou aproveitar já para falar aqui, a gente vai lançar, a gente já tem o grupo de autores de violência dentro do CDP também, Centro de Detenção Provisória, que é o trabalho da prevenção terciária, né, para aqueles que já foram autores de violência não reincidirem, e agora a gente vai abrir esse grupo, então, possivelmente no próximo mês, com aqueles que não estão presos, né, que são autores de violência, mas não foram presos. O juiz, então, está encaminhando para que eles tenham obrigatoriedade, né, na sentença deles vem, então, a obrigatoriedade de participar. Porque violência contra a mulher, a gente não vai só fazer esse enfrentamento falando só com mulheres ou no serviço só que atendem mulheres, né? Então, é uma mudança cultural também. Porque a gente tem mais mulheres aqui hoje do que homens. E, quando foi gravar o vídeo, eu falei, esse é um evento para homens e mulheres. Né? Porque, quando fala assim, maternidade, carreira, não sei o quê, as pessoas pensam assim, é um evento de mulher. Né? No geral, é isso o que se resume. Mas o município tem fortalecido bastante, com uma série de outras tecnologias em prevenção secundária e terciária. O desafio agora, e eu acho que isso é de toda a sociedade, porque não existe muito fórmula de como que você faz prevenção primária de violência. Prevenção primária de qualquer coisa é muito difícil. De uso de drogas, de violência contra criança e adolescente. É uma coisa, enquanto ciência, que a gente ainda está amadurecendo. O que a gente sabe? É regra básica. A gente tem que fortalecer fatores de proteção e reduzir fatores de risco. Fatores de risco em vários níveis, individual, social, familiar, escolar. E a regra tem que sempre ser assim. Eu acho que a gente teria menos violência se a gente estivesse numa sociedade, claro, mais igualitária, mas não é uma relação tão automática, e que a gente tivesse mais fator de proteção do que fator de risco. Né? É isso que a gente tem hoje de evidência científica. Vocês podem colocar lá no Google, lá, prevenção, né, primária de violência.
tem uns projetos, algumas coisas, mas não é uma coisa que eu acho que a gente precisa se debruçar mais ainda. Ed, eu acho que a descentralização dos cursos do fundo já são excelentes. Eu não sei se isso existe, porque a descentralização dos cursos eu acompanho, mas eu acho que uma das alternativas seria levar profissionais, psicólogos, para atendimento também nessas regiões que principalmente as mulheres sofrem violência, seja psicológica, seja física, enfim, todos os tipos. Então, pensar em como essas consultas psicológicas podem ser feitas de uma forma bem mais acessível, principalmente para quem precisa mais. Nesse sentido, é uma ideia que eu acho que vale muito a pena. Queria só fazer uma contribuição nesse sentido, que vocês estão falando, né, de prevenção do risco, prevenção primária, e acho que isso me lembrou vários estudos, não só para o Brasil, mas principalmente para os Estados Unidos, onde os cuidados na primeira infância da criança, de 0 a 3 anos, são essenciais para a prevenção de envolvimento com crime na adolescência, prevenção de gravidez na adolescência, aumenta a chance de finalizar o ensino médio e o ensino superior. Então, acho que, pensando em algo de longo prazo, né, e preventivo, acho que não tem como dissociar da questão educacional, do acesso à primeira infância, como eu estava colocando. Então, acho que isso é uma questão sempre importante, né, porque a gente acha que a gente já chegou no teto, a gente atende todo mundo muito bem, mas será? Eu acho que isso é sempre uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque realmente isso faz a diferença. A gente volta na questão vital, então, das creches, né? E que elas atendam também em horários compatíveis, porque às vezes a mulher tem que se virar nos 30 ali para pegar a criança no horário que ela não terminou de trabalhar, ela não está no horário compatível com o mercado de trabalho também. Acredito. Eu me lembrei agora, desculpa. Só para falar que isso que é mais crítico para as pessoas com nível socioeconômico mais baixo, da periferia, enfim, acho que a gente tem que ter essa preocupação. Eu cito muito isso, mas realmente onde faz mais a diferença, oferecer creche para a escola de qualidade e nos horários de necessidade. A gente, no ano passado e agora esse ano, a assistência encaminhou 2 projetos na região do Novo Horizonte, nessa questão de prevenção da violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, que são projetos com financiamento externo, que ainda a gente está na jogada. Vamos ver se dá certo de acontecer. Mas, por exemplo, quando a gente pega, acho que tem muito a ver com o que a Roberta falou, as mulheres que estão passando pela Casa Sol, que daí vamos imaginar que é a amostra de uma violência mais grave. Quando você vai para a infância dela, são, não 100%, mas grande parte delas foi negligenciada na infância. Então, não recebeu os cuidados e, por isso, por vezes, tem um relacionamento precoce, são relacionamentos mais rápidos, né? Não estou querendo dizer que só essas características isoladamente explica, mas, por vezes, já terem sofrido violência na casa ou negligência, elas querem sair muito rápido desse ambiente doméstico, né? E aí não tem esse processo de maturação do relacionamento, da escolha, ou, né, da própria maturidade dela mesmo, e quer fugir da situação, e aí faz escolha, né, ainda que inconsciente, de companheiros em que também vai ter essa negligência, essa relação que é mais negativa e mais tóxica. Então, de novo, né, eu acho que quando a gente vai falar de prevenção primária, nós vamos falar especialmente de cuidados parentais, de família, de voltar ali para... E um dos projetos pensa exatamente nisso, assim. Eu só queria contemplar aqui a fala da doutora Roberta, a questão de vaga em creche. Primeiro, eu acho um absurdo, do meu ponto de vista. Eu sei que o presidente quer encerrar já, né, que já está finalizando já o evento, mas a vaga em creche, o meio período, eu acho um absurdo, porque alguém tem que ficar disponível o tempo todo.
pessoas que optam por isso. Então, é uma das coisas que a gente discute muito na Prefeitura de Jundiaí, porque eu, particularmente, mais um grupo de pessoas que me apoiam, sou totalmente contra essa questão do meio período na creche. Porque é uma dificuldade muito grande para buscar, para levar, enfim, é complicado. E o Vetor Oeste, a minha região, nós temos aí mais de 700 crianças fora da creche. Isso é um absurdo. E uma cidade rica, 17ª cidade mais rica do Brasil, nós temos numa pequena região mais de 700 pessoas fora da creche. É culpa do governo atual? Não, de todos os governos, porque desenvolve, cresce, faz loteamento, famílias morando, e depois vai pensar na creche. E que a creche é um direito da criança. Daí a pessoa fala, mas eu quero uma vaga na creche porque a minha mulher, ela quer arrumar um trabalho, ela precisa arrumar um emprego, quer dizer, ela tem a obrigação de cuidar do filho. Aí não consegue a vaga, que é o direito da criança, aí complica tudo, e quem tem que cuidar da criança é a mulher. É isso, obrigado. Bom, nós temos mais uma. A Ana, acho que quer fazer uma fala? Não, senhor presidente, se o senhor me permite, eu queria só contar um fato bem rapidinho, né? De hoje, a situação nessa Casa de Leis, ela mudou muito, né? Com relação ao machismo, quando o vereador Ed Carlos, em algum momento, citou aí. No primeiro comício, aquela época havia comício, em 82, nós fomos, na boa, depois do segundo comício, um candidato a vereador, foi vereador muito tempo dessa casa, foi presidente, ele chegou com um pacote de avental, e ele começou a distribuir avental para todas as mulheres. Nós éramos em 2 ou 3 mulheres só candidatas. Mas, olha, ele me deu um tema tão legal que eu usei aí em todos os comícios, mas aquilo pegou, que foi uma maravilha. Então eu disse, olha, estão nos mandando para a cozinha, estão entregando avental, dizendo que o nosso lugar é na cozinha. Nós vamos sim, nós vamos fazer aquela comida gostosa para os maridos, só que na hora de ir para a Câmara, nós tiramos o avental e vamos lá discutir à mesma altura todos os projetos, sejam eles de obras, de saúde, de educação, nós vamos com a mesma capacidade de qualquer homem aqui candidato. Olha, ele se arrependeu até a morte. E ele se elegeu comigo, foi vereador um tempão, né? Eu vou até dizer, uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, doutor Tarcísio Germano de Lemos. Ele disse, ele chegou com os aventais, eu falei, Tarcísio, mas você me deu uma... Ele falou, mas você pegou a coisa, você mordeu a isca. Eu falei, eu mordi, mas eu aproveitei a meu favor. Eu vou para o fogão, eu vou fazer a comida, mas eu vou também na Câmara para discutir à mesma altura que você os nossos projetos. Mas mudou muito, presidente. Hoje a gente fui muito bem recebido aqui pelos 18 vereadores da casa e a situação mudou. E vai depender de nós, e vai mudar, sim. Nós vamos continuar. E nós sentimos muita falta, né? Desde o começo a gente comenta que faz muita falta um grupo maior de mulheres aqui na casa. E já para encerrar, nós temos uma pergunta da Glauciane Salles, mais direcionada à Aline, para contar um pouquinho mais do que é o projeto ONU Mulheres. Olha, os avanços, né, que a gente já teve aí. A ONU ela apoia uma premiação para empresas, né, que estão focadas em mudar esse cenário para as mulheres. Então, tivemos a oportunidade, algumas empresas, de participar, de Jundiaí mesmo, a participar de uma premiação. Essas empresas elas têm iniciativas que auxiliam que a mulher seja empoderada. Então, a gente usa essa palavra que nem sempre é gostosa de ouvir, mas é preciso, sim, pensar como auxiliar essas mulheres a retomar o mercado de trabalho, a ter uma equidade de salários. Então, tudo isso a ONU traz nessa premiação. Quem tiver interesse depois pode falar com a gente entra mais no detalhe, mas fica aí o convite para quem tem empresas e quer pensar um pouquinho mais nas nossas mulheres, nas nossas profissionais colaboradoras. Vale a pena, é muito bacana. Nós, como mães e empresas, também temos que pensar nisso. Bom, então queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, das palestrantes, por esse debate tão necessário, pelas contribuições do público, por todos que dispuseram a vir aqui nessa noite, aos servidores da Câmara e aos funcionários que tanto nos ajudaram para que isso acontecesse.
todos que estão nos acompanhando em casa, nós temos uma grande audiência também pela televisão. Esperamos que saiam daqui com a sensação de que podem ser protagonistas de suas vidas e que o poder público possa estar cada vez mais atento a que debatemos e às sugestões que serão levadas ao Executivo. Então, acredito que a gente cumpriu a nossa missão, né, esse primeiro passo, que a gente possa... Então, a ideia é justamente essa. O Ed falou bastante de Vetor Oeste. Por que não encaminharmos agora, pós-evento, um questionamento, reforçar algum pedido, pedindo mais psicólogos, pedindo mais... Enfim, que o CRAS tenha mais profissionais para atender as mulheres. Então, acho que é esse o intuito do nosso evento, né? Nós tivemos as sugestões de creche. Então, vamos elaborar agora em conjunto uma grande ata aqui de discussão e encaminhar ao Executivo. E, mais uma vez, a gente gostaria de se colocar à disposição, agradecer ao Ed, que veio prestigiar, a vereadora Ana, por nos enriquecer com tantas histórias aqui, né? Com tanta... Dá vontade de ficar horas aqui, com certeza. Mas, infelizmente, eu tenho que encerrar. Mas vamos, por favor, manter esse diálogo, esse contato, seja pela rede social, seja por grupos de estudo, mas eu acredito que a gente não deveríamos parar por aqui. Então, uma boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado.